A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria. Hoje, dia do trabalho, feriado. Todo mundo está dormindo ainda e nós já levantamos para fazer a nossa live, para agradecer a Deus por esse dia lindo, maravilhoso. Graças a Deus, eu e o Elcio, nós só temos que louvar Deus, agradecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Nós temos um grande testemunho. Desde jovem, bem jovem, eu e o Elcio, nós nunca ficamos um dia sem trabalho. Então a gente só tem que louvar, agradecer e bendizer o Senhor. Eu quero agradecer a Deus porque o meu filho nunca ficou um dia sem trabalho. A minha neta nunca ficou um dia sem trabalho. Glória. Então, as minhas irmãs nunca ficaram um dia sem trabalho. Então eu tenho que louvar, agradecer, bendizer ao Senhor. A minha mãe, né, ela ficou com 5 filhas para criar. Quando meu pai separou dela, ela ficou com 5 filhas, sem pensão, sem nada. Mas ela nunca ficou um dia sem trabalho. Tudo Deus... Uma caneta aqui. Sabe assim, Deus abençoando a nossa vida. A mãe do Elcio, a vida inteira teve trabalho. O pai do Elcio nunca ficou um dia sem trabalho. É da nossa família. Eu falo assim, então nós nunca vimos ninguém da nossa família sem Deus abençoar com trabalho. Aleluia. E a gente só tem que louvar, agradecer, bendizer a Deus. Obrigado, Senhor amado, Pai querido, que o Senhor continue abençoando. Se o Senhor não voltar agora, que as outras gerações sejam abençoadas, né? Que o Senhor possa abrir portas de trabalho para elas, providenciando tudo na vida deles. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Amém. Amém, aleluia, glória a Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, um abençoado final de semana, com um feriadão, né, dia do trabalho, hoje numa sexta-feira. Eu vou trabalhar daqui a pouco. Eu vou trabalhar. Eu tenho um trabalho para mim terminar hoje, já entrego a chave e tchau, acabou. Mas eu preciso de fazer. Depois eu vou trabalhar aqui em casa, fazer alguma coisinha, né? Irmãos, e aí o que a Célia falou é muito importante. Até hoje, até aqui, com quase 70 anos, Deus proveu para os meus pais, para os meus avós. Eu tenho orgulho de dizer, a minha família, sobrenome Gobo, descendente italiano, nós somos milhares. No Brasil temos centenas de pessoas da nossa família, de uma linhagem que a gente tem por exemplo, carregar esse nome que significa corcundo, puxador, aquele que puxa. E todas as pessoas trabalhadoras. O trabalho edifica, o trabalho nos torna dignos, nos torna aptos, né? E hoje aí a Célia falou, você tem uma palavra? Eu acordei de madrugada e eu tinha uma palavra. Eu falei, Célia, não pensei em nada. E aí eu estava escovando meu dente, eu lembrei uma coisa. Jesus era um homem experimentado nos trabalhos, está falando lá em Isaías. Falei, Célia, que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos, onde está? Tá aqui, homem de A gente dores. vai ler, deixa eu orar primeiro. Ah, tá. Vamos orar primeiro? Sim. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, hoje, Pai, feriado, obrigado, dia do trabalho, comemorando o dia do trabalho. Nós te louvamos e bendizemos, porque o Senhor sempre nos deu trabalho, nos deu alimento, saúde. Nós te glorificamos por nós morarmos num país fértil. Escreveu Pero Vaz de Caminha, português, quando ele chegou no Brasil, uma terra que se plantando tudo dá. A internet deu uma falhada. Paz Maria, bom dia, Pai do Senhor Jesus a todos. Então, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui hoje, te louvando, te agradecendo, pedindo que o Senhor nos encha da sua sabedoria, em nome de Jesus, para nós pegarmos da sua palavra com ousadia, com Cleide, bom dia. Direção do Espírito Santo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças nós te damos por esse momento.
cuida de nós, cuida do nossa vida, nossa saúde, nosso trabalho, e nunca nos deixe faltar, né? em nome de Jesus. Amém? E aí, irmãos, por que eu escolhi esse tema? A hora que eu acordei, eu já falei, Célia, você tem alguma palavra? Porque a gente não fica assim, planejando grandes coisas. Não, né? A gente acorda. Aqui na live, a palavra a gente fala que é o maná diário. Aleatório. É o Senhor que vai nos dar a palavra do dia. A gente não prepara essa palavra antes. A gente só toma cuidado para não ficar repetindo todo dia a mesma palavra. Né? Mas o Senhor coloca o Espírito Santo. A gente vai escrevendo. O Espírito Santo, ele coloca no nosso coração, a hora que a gente acorda, algo, sabe assim, para a gente ministrar hoje. E hoje a gente vai falar do trabalho. 6 anos de live. Louvamos o Senhor, Pai, por esses momentos que nós temos com os irmãos. A paz. É bom, né, Cleide? A gente está juntinho louvando o Senhor. Então, irmão, nós vamos falar isso. A Célia vai ler Isaías 53. Versículo 3. Versículo assim, 3, que vai falar. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado no trabalho. A mais, na minha versão, está escrito assim, homem desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado no trabalho. Jesus foi um homem, um dos maiores exemplos de pessoa trabalhadora que teve nas faces da terra, homem trabalhador. Ele não veio aqui, o Supremo Deus Todo-Poderoso, encarnado, se fez homem, e não veio aqui e ficou todo bem vestidinho aí na miúda, andando no maior conforto. Muito pelo contrário. Ele falou assim, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Humilde, simples, olha que lindo, trabalhador. Ele não veio para viver no conforto, mas ele veio aqui para cumprir uma missão. E cumpriu, né? E cumpriu muito bem, né? Então, Isaías 53 aqui, que a Célia acabou de ler, vai falar que ele é um homem experimentado no trabalho. E mais, João capítulo 15, João 5,17. João 5,17. Jesus, ele está falando assim, ó, o meu Pai trabalha até agora. Bom dia, Edna, Paulinho, Pai do Senhor Jesus. Edna, Paulinho. O meu Pai até agora trabalha e eu trabalho também. E em João 4,34 vai falar assim que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus aqui ele vai mostrar para nós que não só também o trabalho físico, cotidiano. Jesus era um carpinteiro. E também o trabalho de ganhar a pessoa para o reino é um trabalho. O trabalho do reino envolve dor, rejeição, perseverança. A gente sabe que Jesus foi rejeitado pelos deles, né? E trabalhar para Deus, muitas vezes a gente trabalhar para Deus é cumprir um propósito e não ficar buscando aplauso. Não ficar se aparecendo, querendo ser o melhor e nem disputar nada com ninguém. Envolve uma coisa assim que... Como é que eu vou falar essa palavra que eu nem sei? Sabe quando você não deve de querer nada em troca? É isso. Embora nós teremos, tem um valor eterno. Envolve um valor eterno que só Ele pode te recompensar. Aqui na terra a gente trabalha, a gente troca nosso trabalho, nossa habilidade por dinheiro, porque a gente precisa dele, né? Para sobreviver, para comprar comida, para comprar roupa, etc, etc. Amém? Mas para Deus, não. Ela vai falar que Ele vai pessoalmente te entregar seu galardão. Esse trabalho é o trabalho que você trabalha para o reino. Mas hoje eu queria construir uma coisa assim na nossa live, em torno de algumas pessoas, além de Jesus, que foram homens... Na minha mente veio, deve de ter muitos mais. Tem, com certeza, já estou até lembrando que tem. Depois eu posso até falar, não sei nem onde está, mas tem. Eu quero falar agora
de outro que mesmo sem entender o que estava acontecendo, trabalhou duro. Quando ninguém acreditava, só ele acreditou. Construindo uma arca, sem nunca ter visto um chuvisco, uma chuva. Zombado. Sabe quando a pessoa é zombada? 100 anos, se eu não me engano, 102. Que homem trabalhador, construindo uma arca gigantesca, porque Deus mandou. E o trabalho dele salvou a família dele, e quem Deus quis que fosse salvo, os animais que Deus enviou a ele que fosse salvo. Só para a gente lembrar. Nem todo trabalho faz sentido no começo, principalmente quando Deus manda, porque a obediência veio antes do resultado. Né? E muito antes, né, que eu falei, 100 anos construindo. Então ele trabalhou aqui confiando no invisível, no impossível. Imagina as pessoas passando lá e falavam assim, olha lá, doente mental, no meio do nada, de uma areia braba daquela, um sol escaldante, fazendo uma arca, um barco. Ninguém nem entendia o que era, porque ela não tinha um formato de barco, tinha um formato de uma caixa, Se você vê as medidas na Bíblia, eu já fiz a construção no papel. As medidas era uma coisa quadrada, betuminosa. Irmãos, gigantesca. Trabalhosa. Agora eu quero falar uma coisa para você. Noé chegou, ouviu, obedeceu, não reclamou. Tem coisa que Deus mandou você fazer e ninguém entende. Continua. Faz. Deus mandou, faz. Irmãos, fico imaginando, né, também Moisés, né? Como Moisés trabalhou, irmãos, eu fico pensando num senhorzinho de 80 anos. Na hora que eu não pensei não, nele, mas tudo bem. Aquele homem, o objetivo exatamente é esse. Olha que canseira. Eu fico pensando na vida de Moisés, eu canso. Eu falo, Senhor. Além de trabalhar, aguentar aquele povo recalcitrante, reclamante, mas um resmungante no deserto, sabe assim, ó, saiu do palácio, né? Como Jesus, né? Deixou a glória e se fez homem e veio habitar no meio de nós, andar descalço, no pó, viver toda a pobreza nossa. E Moisés saiu do palácio e foi viver também no deserto, longe, né, assim, ó, sabe assim, aquele povo duro, e não era um trabalho fácil, irmãos. Noé, olha que sofrimento. Falei de Noé. Depois você vai ver no Novo Testamento de Paulo, o trabalho de Paulo. Paulo nunca mais teve a vida dele, só trabalho até o final. Eu não tinha nem pensado nisso, é isso que eu te falei. O que leva a isso? Olha só, Pedro era um pescador, mas continuou sendo pescadores de homens, trabalhando arduamente, todos eles trabalhando muito pelo reino, né? E isso daqui o Espírito Santo está colocando agora, porque a gente não tinha arrumado isso, nada aqui para falar, né? Então, a Bíblia toda, todos os que estão na Bíblia são homens trabalhadores, né? O Senhor nunca escolheu um vagabundo que tivesse fazendo nada. Enganador. Não, nenhum que tivesse na rede descansando. Deus, ele não escolheu para o reino dele. Davi estava trabalhando longe, cuidando das ovelhas. Das ovelhinhas, poxa. Isso aí que eu estou te falando, que eu ia lembrando que tinha mais, né? Mas os que eu coloquei aqui, o tópico ainda, nós nem falamos ainda. Gedeão, malhando trigo. Gideão, muito bem. Josué. Malhando trigo. Não aquele Josué, outro Josué, no campo de Josué. Quando a arca foi devolvida, ele estava malhando no campo, trabalhando. Mas agora eu quero falar de um que me chamou muita atenção. Josué, você tá falando? No campo de Josué, quando a arca foi devolvida. Ah, sim. Não é o Josué que estava junto com Moisés, porque era outra época. Vamos lá. Samar, se você abrir sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 23, tem um homem que defendeu um campo de lentilha
Enquanto o povo fugia, porque todo ano os filisteus vinham roubar a colheita deles, deixava eles sem nada. Ele ficou firme. Ele lutou. Ele falou, chega, vamos pôr um fim nisso hoje. E Deus deu uma grande vitória nele. Você acha que sozinho ele poderia defender um exército, como a Bíblia está falando aqui, lá em 2 Samuel, que ele lutou a noite toda, a mão dele ficou grudada com sangue na espada, e ele expôs aquela turma para correr? Não foi sozinho, foi com a força do Todo-Poderoso, porque ele teve uma determinação de ficar ali defendendo. E o Senhor nos dá essa força. O trabalho também, irmãos, é defender aquilo que Deus confiou para você. É trabalho. Se Deus te confiou uma igreja, um ministério, Maria, Edna, Paulinho. A gente sabe, Maria, que não é Deus fácil, pastora Maria, confiou né? um trabalho, nem sempre vai ter ajuda. Geralmente os seus irmãos aqui, os colegas dele da vida dele, aí eu gosto de ficar estralando, eles ficaram, chegava na época, eles corriam todos, aqui a palavra está falando, nem sempre vai ter ajuda. Mas ele permaneceu, e quem permanece vence, porque o Todo-Poderoso entra na tua luta. Então nunca abandone seu campo. Esse campo é família, ministério, fé. Só porque os outros desistiram, você vai desistir também. Você fala, não adianta. Eu tenho um colega que eu passo perto dele, falei, e aí, tá firme, trabalhar, não adianta. Adianta? Não adianta. Adianta sim. Lógico que adianta. Então, esse pode ter um exemplo, eu nem li, né? A gente vê o capítulo aqui, inteiro, mas daqui eu sei, foi uma das primeiras palavras que eu ouvi na minha conversão, eu achei muito interessante e guardei no coração. Peraí, só um pouquinho. Agora, eu tô pensando aqui, a Edna e o Paulinho, eles são tão trabalhadores, gente, eu falo pro Elcio, eu falo, nossa, aqui eu não sei se eu teria essa força da Edna, né? Para trabalhar desse jeito, como trabalham, gente. Levanta cedo, estão trabalhando com toda alegria, com toda força. Estão sempre assim, ó, forte, firme, né? Eu vejo a Maria e o Vandeir, né? Trabalhando ali. O Vandeir aqui, além de trabalhar no trabalho... um trabalho fora, ainda tem a igreja, né? A Maria com a igreja, com os filhos, são trabalhadores. O Paulinho Vandeir é igual a Eliseu, trabalha no campo. Isso que eu vou falar agora. Eliseu, ele estava trabalhando no campo quando ele foi chamado. Ele estava arando terra com 12 juntas de boi. E ele largou tudo quando ele foi chamado para seguir Elias. Ele estava arando, a Bíblia vai falar. Trabalhando. E ele entendeu o propósito sem nenhuma palavra. Dá para ver que é pessoa de Deus, um homem de Deus. Elias tem passou. Tem prazer no que faz, isso mesmo, irmãos. O Elias passou, jogou a capa sobre ele entendeu o chamado, um homem trabalhador. Irmãos, eu sei o que é arar a terra com boi. O Elcio não arou, não. Não, mas eu sei, porque meus pais, meus avós, todos aravam terra com boi. Deus nos fortalece, é isso aí. Então, ele entendeu o propósito. Ele foi, pegou uma junta de boi, queimou, matou. Ele não matou os 12 bois, ele matou uma junta de boi, 2 bois. Fez um churrasco de despedida para os amigos, para a família e foi embora. Nunca mais ele voltou atrás. Foi fazer o trabalho para o Senhor, né? Foi trabalhar. Agora vou aqui a lição para nós aqui. Deus, ele chama quem está ocupado, nunca quem está parado. Primeira coisa, antes de você liderar, você tem que servir. Como que a gente pode aprender? Como que você pode ser um dia chefe, supervisor de alguma coisa, um mestre de obras, se você não sabe o processo do começo, né? Então, o trabalho de Deus começa primeiro com uma entrega total, com um aprendizado que você tem desde cedo, desde nada. Quando eu entrei no primeiro trabalho meu, era uma fábrica de móveis. Nós fazíamos caixa de televisão, vitrola, coisa só de som, caixa acústica.
né? Indústria de Móveis Cajamar, em Santo André. Eu entrei lá em 1972. O Elcio é trabalhador, irmãos? Nunca vi. Eu entrei lixando, depois eu fui para pintura. Eu fiz todo um processo. Nunca ficou sem trabalho, graças a Deus. E aí as pessoas, a gente Trabalha vai... até hoje, né? E trabalho, e vamos trabalhar até morrer, se Deus me permitir. Não tem essa coisa de ficar parado, quando eu aposentar não vou fazer mais nada. Ele já aposentou faz tempo. E eu já aposentei em 1998. Amém? Amém. Então, essa aplicação para nós, Deus começa a agir na vida quando a gente faz uma entrega total. Eliseu, ele fez uma entrega total. Foi, despediu, eu fui chamado para uma coisa e eu vou até o fim. E foi. Para mim, o profeta que eu mais amo é o profeta Eliseu. Muito lindo. Ele é rústico, bravo. Brabo. Mas honesto, trabalhador. Mais trabalhador, honesto, firme, homem de poucas palavras. Né? Aplicação aqui. Ele não fazia graça. Deus pode chamar você no meio de uma rotina, como chamou Eliseu. Esteja disponível. Quem chamou foi o Todo-Poderoso. A gente sabe que não é fácil, né? O Eliseu não passou momentos fáceis. Não foi só a Edna escreveu uma frase que também está escrito aqui. Colossenses capítulo 3, versículo 23, está falando assim: em tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Amém. Princípios para nós, para a nossa vida. Princípio. O pastor Mauro sempre fala isso. Um dia ele deu até um exemplo que eles saíam com um embornal cheio de adubo granulado, jogando no pé das plantinhas, e os caras jogavam de qualquer jeito. Entendeu? Isso não é bom. É desonestidade. Com o patrão, né? A gente tem que ser... Se você então trabalha com propósito. É para jogar no pé da planta? Joga no pé da planta. O cara tá te dando dinheiro, tá pagando, tá te dando trabalho, Trabalha, você tem que ajudar ele. Eu falo muito assim, vestir a camisa. Camisa do patrão, porque ele tá... Né? Eu e o Elcio, gente... Trabalha com excelência, com propósito. Eu e o Elcio, a gente sempre teve muita amizade com os nossos patrões. Por quê? Porque a gente sempre vestiu a camisa... né, da firma, do trabalho. Então a gente teve muitos patrões, amigos, de querer que a gente fosse morar com eles em outra cidade, entendeu? Ana, bom dia, né, minha irmã? Que lindo. Bom dia, hoje, Pai né? do Senhor. Deus Então, abençoe. vamos lá, para a gente terminar nossa live. Vamos. Jesus trabalhou, aprendeu, sofreu, mas ele cumpriu sua missão até o fim. Noé trabalhou e salvou toda a sua casa. Nem sabia o que ia acontecer, mas ele acreditou no que Deus falou para ele. Bom dia, Zeli, Bom dia, Pai do minha Senhor. irmã, Deus te abençoe. Samar teve uma decisão. Eu trabalhei, plantei, ninguém vai roubar aqui não. Chegou, foi firme, Deus esteve com ele e ele venceu um exército inteirinho. Não era exército, era salteadores, ladrões. Devia ter algum soldado no meio porque eles estavam armados. Porque está falando que ele lutou a noite inteira e não desgrudou a mão da sua espada. Até a espada ficar grudada com sangue. Eliseu estava no meio do campo arando e ele foi chamado por Deus. O trabalho ele não é esforço, ele é um propósito nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Então todos nós temos esse propósito. E se você está cansado, se você tem vivido com algum tipo de propósito, tem um propósito na vida, tem gente que não tem. Tá bom do jeito que estava tocando. Não, tenha um propósito. Você está fugindo ou permanecendo como o Samar fez? É para a gente pensar nessas coisas. Irmãos, você está disposto a obedecer como Noé? Ou falar assim, gente, eu vou fazer nada, isso daí vai dar muito trabalho. Deixa eu falar uma coisinha aqui, só cortando um pouquinho o Elcio. A minha irmã que entrou aqui agora, a Zeli, ela também é um... Trabalho, exemplo de trabalho. Ela é um exemplo de trabalho. A Zeli, quando ela era bem jovem, um dia ela perguntou para o Elcio se ela devia pegar, ir para o Rio de Janeiro, a gente morando em Santo André. Ela sozinha, ela pegou uma mala e foi trabalhar. Ela pode escrever se é verdade ou mentira aí na live. Ela foi trabalhar. Falei, vai, aproveita as oportunidades, porque às vezes ela largou a família, tudo, e foi morar no Rio de Janeiro. Passou por dores, sofrimento,
passou por tanta coisa, sozinha lá. Deus estava sustentando ela. Hoje, ela trabalha, ela pega um barco. Tá lá, verdade, minha irmã, Glória. Ela pega um barco. Dá aula longe, numa ilha. Dá aula numa ilha. Já está aposentada. Oh, mais uma velhinha aposentada aí, igual eu, igual a Célia. Mas, irmã, trabalha desde pequenininha. Irmãos, né? isso... E a família inteira. Então, não é só a Zeli, nós somos 5 irmãs. Ela é a terceira. E se você quer saber, todas trabalharam muito, 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 muito. Tudo sem parar. Então, a Zeli é assim, ó. É o dia de trabalho, poderia ter a vida dela também. Para nós... Né? Como a Edna, como a Ana, como a... Todos nós. Todos nós que estamos aqui, né? Nunca parou. Então, é louvar a Deus, agradecer a Deus. Deixa eu colocar uma frase aqui, que eu escrevi aqui. Ai, eu choro. Nunca fica, não fuja do trabalho, permaneça firme quando Deus chamou. Agora tem uma coisa que é bonita. Que Deus, ele não trabalha, Deus, ele não chama nós para trabalhar para ele. Olha, ouve isso, grava no seu coração. Ele chama a gente para trabalhar com ele. Amém. E todos os trabalhos que a gente faz, igual a Zeli, professora, ela vai num quilombo, dá aula para as crianças. Pega um barco, vai numa ilha. Tem que pagar um preço. O preço de uma viagem, de uma ida e volta, 1 hora de barco para lá, 1 hora de barco para cá, mais uma caminhada para lá, uma caminhada para cá. A outra, minha irmã Arlete, deixa eu falar só um pouquinho. Eu tenho uma outra irmã, Arlete, também é aposentada, irmãos. Ela pega ônibus, condução, vai para outra cidade trabalhar. Sabe assim, tudo trabalhador. Ai, ai, verdade. Meu primeiro salário, gente, comprei brinquedo para todas as minhas irmãs. Irmãos, presta atenção numa coisa que eu vou falar. Eu falei que Deus, ele chama você para trabalhar, não é para ele, é para trabalhar com ele. Por quê? Porque ele vai junto com você. Se você estiver evangelizando uma criança, Deus está com você. A Zeli está ensinando aquelas crianças, aqueles menininhos lá, Deus está com ela. Por quê? Porque você está fazendo um trabalho, e aí, gente, eu tenho certeza que está fazendo um trabalho com excelência, com amor, com carinho, com dedicação. O professor, irmãos, hoje, ele não é muito valorizado. Eu não sei porque passaram anos. A gente amava os professores. Nossos professores, eles eram amados por nós. Mas a Zeli é amada, assim, eu vejo os meninos escrevem carta. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Quando você fizer um trabalho, qualquer que seja ele, pode ser um trabalho físico, eu na minha profissão de eletricista, no trabalho na construção, nós não temos que fazer esse trabalho apenas com mãos. Faça com o coração. Faça com o coração. Se você fizer isso, você vai ter certeza. Eu vou te dar essa certeza. Deus vai confirmar que você vai prosperar e você vai ter ajuda divina. Sabe? Não vai ser um peso. Ai, eu tenho que trabalhar. Eu nunca falei isso na minha vida. A Lete trabalha até hoje, minha irmã. E eu trabalhei muitos anos. Eu trabalhei de turno, eu trabalhei em horário. Eu trabalhei em 2 serviços. Meu sogro, meu pai. Então, meu pai sempre irmãos, foi muito trabalhador, não faz com o coração. Depois você me conta se é verdade ou não. Então eu vou ficando por aqui, senão se a gente ficar falando, a gente fica o dia todo e eu vou tomar café e eu vou trabalhar. Ele não tomou café ainda, já ele desmaia. Eu já acordei mais tarde hoje. Ele tem hipoglicemia. Eu acordo todo dia 5h30, 6 horas. Hoje eu acordei 6h30. Ele tá de folga hoje, graças a Deus, né, minha irmã? Que Deus te abençoe. Então, exemplos, né, para nós, de pessoas trabalhadoras, de pessoas... Quantas, né, só que a gente conhece, quantas pessoas lindas, trabalhadoras, pessoas, né? que quer viver dando golpe, pessoa que quer viver de esmola, na folga. Olha, eu vou falar uma coisa agora aqui. Elcio, Nilson, Cláudio, Zé aqui, ó, todos os meus cunhados, ó, o Nilson já faleceu, o Cláudio, o marido dela, o Zé, né? Todos trabalhadores, muito Vinícius, trabalhador. O Fabiano, tudo trabalhador. Tudo. Mas o que eu queria falar agora
Os professores deveriam Fabiano. ser muito valorizados, pois todos os... Verdade, viu, Edna? Isso Porque o mesmo. professor, além de... Ele não fica aquela carguinha horária ali dando aula para as crianças. Depois ele vai preparar, depois ele vai corrigir prova, depois ele vai fazer isso, depois ele vai fazer aquilo. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Eu não posso esquecer da Pega minha... minha canetinha ali, por favor. Eu não posso esquecer da minha neta, da Giovana. Agi. Ontem ela escreveu assim pra mim: boa noite, vovó. Te amo. Tava chegando no serviço, irmãos, mais de meia-noite. Entra cedinho, sai tarde. Sabe por quê? Porque tá lutando, trabalhando, batalhando. É uma menina trabalhadora demais, vencedora. Eu fico vendo como trabalha. Né? Zé Carlos trabalha até hoje. Zé Carlos, meu cunhado, trabalha até hoje. O Bruno dirigindo caminhão. O Fabiano trabalha com o Elcio dia e noite nos lugares quentes. E nunca vi faltar um dia de trabalho. Ontem ele estava com febre, estava trabalhando. Sabe assim, família de trabalho, que trabalha. A nossa família, a família do Elcio, a minha família. As famílias que eu estou vendo todas aqui são trabalhadoras, né, Maria? Graças a Deus. Deus escolhe os trabalhadores, né, para abençoar. Por isso que, mas você tem casa, você tem isso aqui. A gente trabalha, né, irmãos? Você ficar parado, sentado, né, sem fazer nada o dia inteiro, você não vai ter nada, né? Você tem que trabalhar para conseguir suas coisas também, né? Não é mesmo? Amém. Irmãos, então era isso, ó, hoje, assim, ó, um tópico que nós escolhemos hoje para falar sobre esse dia, né? Dia do trabalho. Quero falar de uma pessoa, da Dudinha, da Sandra, né? A Duda, uma jovem trabalhando, fazendo entrega. A Sandra sempre muito trabalhadora, junto com os filhos, muito trabalhador. Agradecer a Deus, né, gente? Tem tantas pessoas trabalhadoras. A Judite, da nossa igreja, aposentou trabalhando. A Célia, da nossa igreja, trabalha até hoje. Todos da nossa igreja lá eu vejo, né? Todos chegam atrasados, correndo, tudo trabalhando. Nossa igreja, né? Pastor Marildo, Pastor Maurinho, até hoje trabalhando. Pastor Nilson, Marildo, Nilson, Pastor Max, Pastor Toninho, pastora todos irmãos. Falaram que a pastora Nice, nossa, mas pensa numa pessoa que trabalhou. Hoje, essa homenagem para as pessoas que trabalham. E aí, trabalho duplo, porque além de trabalhar no trabalho secular, né, no dia a dia. A pastora Janaína, nós ainda trabalhamos na obra de Deus. Amém? Então é isso. Pastor Max, pastora Miriam. Todos nós. Todos, né? Todos, gente. O Antônio do Jovem, a Jéssica que vai trabalhar. Não dá para falar, Lavínia, tão jovem, trabalhando. A gente vê os jovens tudo trabalhando, todos. Da nossa igreja é um pessoal trabalhador, gente, coisa mais linda. Agora que eu estou pensando isso, na nossa igreja não tem nenhum que não trabalha, é tudo trabalhando, né? A irmã Clemência trabalha até hoje, irmãos. Olha que coisa mais linda. O irmão Tiwi. Todos. Né? Todas as pessoas. Todos, irmão. Não tem, como falar, não tem um que não trabalha. Que Deus abençoe a cada um grandemente, né? Amém? Abençoa Que Deus todos. abençoe. Senhor, nós colocamos agora nas tuas mãos essas pessoas que nos pediram oração A no caderno de Eva, o oração. João. Todos os irmãos que estão doentes, lutando contra um câncer, lutando contra a depressão. Senhor, estenda sua mão poderosa sobre cada nome que está nesse caderno de oração. Estenda sua mão, Pai. Em nome de Jesus, entra com providência, trazendo cura, libertação. Tem pessoas que estão com depressão. Auxilia os médicos, Pai. Nós colocamos a Emanuele, colocamos todos os irmãos. O seu Antônio, da Ana, é aposentado, mas está lá trabalhando, né? Em nome do Senhor Jesus. Estenda sua mão poderosa sobre eles, Pai, trazendo cura e libertação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe nosso dia. Não, e eu não posso esquecer a Cleide, que estava aqui com a gente. Cleidinha Rodrigo. A Cleide Rodrigo, trabalhador, gente. Trabalha o dia inteiro, chega correndo, vai para a igreja. É uma vida corrida, né? O seu Antônio também fica lá na roça, lá trabalhando. Daí a pouco chega correndo, vão tudo para a igreja. Todos cansadinhos lá, eles sentam lá, já estão assim, ó. Mas estão, né, Ana? A Ana trabalha, todos trabalham juntos. Eu falo assim, é bom demais, irmãos.
Que Deus abençoe cada um de vocês nesse dia. Que Deus continue dando força para a gente continuar nessa caminhada, né, meus irmãos? Que a gente continue trabalhando. E Deus dê saúde, dê um dia lindo, maravilhoso. Descansa, aproveita bastante. Aleluia. Esse final de semana. Que seja um final de semana abençoado. Hoje à tarde tem live, às 18 horas, não perca a live no meu celular que eu vou fazer, hoje é sexta. O Zé Carlos é demais, né, Zé? E em nome de Jesus, Pai, coloque sua mão poderosa sobre nossas vidas, nos abençoando, nos dando saúde para nós continuarmos na nossa lida, no nosso trabalho. Dê-nos unção. Abençoe o trabalho. Abençoa. Em nome de Jesus, Amém. Nós te louvamos e te glorificamos por esse momento de oração até a tarde, se Deus nos permitir. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, e todos dizemos: Amém. Que Deus é por nós. Quem será contra nós, E né, agindo Zeli? Deus, quem impedirá? Quem, Maria, Ninguém Edna? vai impedir. Ninguém, né, Ana? Amém. Um maravilhoso dia para todos, para vocês Amém. também. Deus abençoe. Deus abençoe. Chuva de bênçãos. Até a noite, se Deus nos Cleide, permitir. Deus abençoe. Hoje tem culto, não esqueça. Hoje tem culto, viu? É feriado, mas tem culto. 19 horas na nossa igreja, 19h30 em São Sebastião do Paraíso. Fique na paz do Senhor e até 18 horas. Amém. Fiquei com Deus. Beijos, Eli. Zeli, Te amo. paz, com Deus, beijo.